Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, que você volte toda a sua atenção, porque nós temos aqui um tema não muito, como é que eu posso falar, mencionado, porque as pessoas estão desvalorizando a família. E a família, Deus constituiu abaixo da salvação como algo de maior importância. Então, aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, o título da palavra diz assim, o casamento, diz assim, o apóstolo Paulo ele fala: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Veja só, o apóstolo Paulo, assim que ele se converteu a Deus, então ele, por opinião própria, foi uma decisão dele, ele decidiu viver toda a vida dele inteiramente, definitivamente, para servir a Deus com a sua vida. Ele optou por não se casar, por não ter mulher, mas viver uma vida integrada à vontade de Deus. Por isso ele diz assim: bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Veja só. Então, o que é que ele está falando aqui? Ao invés do homem viver com uma e com outra, ou em vez da mulher viver com um e com outro, não. Arrume uma pessoa e case-se para não viver no pecado. Mas uma única mulher, o homem ter uma única mulher e a mulher ter um único homem. Então ele diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte também a mulher ao marido. Qual o significado desta frase? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e pela igreja ele se entregou, e da mesma forma também a mulher. Prosseguindo, ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Ou seja, quando a Bíblia diz, quando o apóstolo fala aqui, direcionado pelo Espírito Santo, que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E nem a mulher também tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E ele fala: não vos priveis um do outro. Ou seja, o marido e a mulher, o esposo e a esposa não podem se privar um do outro. Eles têm que estar ligados um ao outro
Em primeiro lugar com Deus e segundo um com o outro, para que o diabo não venha tentar. E ele diz assim, digo, porém, como por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Ele diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor. O apóstolo diz, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não a deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe porque ela é descrente. Em outras palavras, isso é vice-versa, ou a mulher ou o homem. Se a mulher é casada e ela é da fé, ela vive para agradar a Deus. Mas se o esposo é descrente, ou seja, não é da mesma fé, não crer no mesmo Jesus que ela crê, ou não crer no mesmo Jesus que ele crê, então, mas mesmo assim, ela consente viver com ele, ou ele consente viver com ela, Jesus fala, não a deixe por causa de que ele é descrente ou que ela é descrente. Por quê? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos pela palavra de Deus. Mas se o homem descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Assim, cada um ande como Deus lhe permitiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Não se faça incircunciso. É alguém chamado estando na incircuncisão? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus
no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor para elas. Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom e por causa da instante necessidade. Necessidade de que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busqueis separar-te. Estás livre de mulher? Não busqueis mulher. Significa dizer, se o homem está casado, mas ele busca se separar, por que ele busca se separar? Ou o homem ou a mulher busca se separar, se ele não vai ficar sozinho. Então é melhor que ele se reconcilie com ela, é melhor que ela se reconcilie com ele, e os dois continuam a vida ambos unidos na mesma fé. Mas se te casares, não pecas nisto, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, tais terão tribulações na carne, e que eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o bem que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam de muito deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como hão de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça a tal o que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade mas com poder sobre suas próprias vontades, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que há dá em casamento faz bem, mas o que não há dá em casamento
faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer, o seu marido ficará livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. Tanto também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então veja só, aqui está claramente, nitidamente, a vontade de Deus para a vida de cada pessoa. O desejo de Deus é que venhamos viver em união, venhamos viver em santidade, em comunhão com Ele, para que Ele possa estender as mãos poderosas dEle e possa abençoar a vida a dois daqueles que vivem para agradar e fazer a vontade de Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.